Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo ensinando a igreja que tipo de sacrifício Deus espera de cada um de nós. E ele diz assim em Romanos 12, versículo 1 e 2. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele está dizendo, eu faço um rogo a vocês, para que vocês entendam o amor e a misericórdia e a compaixão do Senhor. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos assentar. O judeu interpreta muito bem a linguagem do Antigo Testamento. E eu e você também, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e nós sabemos sobre o sacrifício dos animais. O apóstolo Paulo diz assim, vocês como sacrifício devem se apresentar diante de Deus, vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim, com o corpo, quando ele diz assim, olha, os vossos corpos, ele estava falando uma linguagem judaica, que ele estava dizendo que quando um ofertante trazia um animal, ele trazia o animal e ele não perguntava para o animal se ele queria morrer naquele momento, ele não perguntava para o animal que tipo de morte aquele animal queria, e se aquele animal tinha alguns planos ainda para a sua vida. O ofertante trazia o animal, porque era proprietário do animal, então ele trazia aquele animal e ele colocava a mão sobre aquele animal, ofertando ao Senhor, dando a Deus todo o legado e todos os direitos. Então o sacerdote, sim, fazia o sacrifício. Quando ele diz assim, os vossos corpos, apresente os vossos corpos, ele está dizendo, apresente vocês de uma maneira integral. O vosso corpo, alma e espírito. Quando vocês se apresentam diante de Deus, vocês têm que se apresentar de uma maneira integral. E não por partes. E não decapitados. O corpo aqui, a cabeça no trabalho, a cabeça não sei aonde. Quando vocês se apresentarem diante de Deus, vocês se apresentam numa totalidade, num absolutismo. De uma maneira total, absoluta. Era isso que ele estava explicando na primeira parte aos romanos. Quando vocês cultuam a Deus, vocês precisam entender que devem ser como um animal trazido ao matadouro. Devem ser nessa totalidade, nesse absolutismo. Vocês precisam apresentar a Deus, e Deus não quer um sacrifício ou um culto corpóreo. Deus quer um culto de coração, um culto de mente, um culto de alma. Deus quer sacrifícios diante dele que sejam vivos, santos e agradáveis. E ele diz assim, por quê? Porque pela renovação do vosso entendimento, vocês vão poder alcançar tanto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vamos ficar no versículo de número 1. Vamos falar sobre sacrifício vivo, santo e agradável, que é Deus quer de nós. Quais são os sacrifícios da graça? Vamos falar em primeiro lugar sobre o sacrifício vivo. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 4. Você sabe que não podia oferecer de forma alguma um animal, ou doente, ou coxo, ou cego, ou qualquer tipo de mácula. Gênesis 4. O animal não podia, de forma alguma, esse cordeiro morreu lá no aprisco, e eu trouxe ele aqui para ser sacrificado. Não. Gênesis, a palavra do Senhor diz em capítulo 1, o Senhor diz assim, de forma alguma vocês podem trazer qualquer tipo de animal com algum tipo de defeito para mim. O animal que for trazido para mim deve ser sem nenhum defeito. Tá. O animal não podia ir morto, tinha que ser vivo. O que é o seu sacrifício vivo
que eu e você temos que nos apresentar a Deus. O que é essa vida que Deus quer de nós? Vamos falar um pouquinho sobre vida? Qual é o lugar que Deus tem na sua vida? Qual é o espaço que o cristianismo tem na sua vida? Qual é o lugar que a vontade de Deus tem na sua vida? Isso é sacrifício vivo. É quando a sua vida se remete absolutamente a Deus. E não. Você, 70% do trabalho, 30% da família, 28, 9,9%. Sobrando 1% para Deus. Isso é sacrifício vivo? Ou então 70% da religião, 30% da família, 29,9%. Quando Deus fala que Ele quer um sacrifício vivo, Ele quer a minha vida e a sua vida. Que o seu trabalho seja algo mecânico da sua parte, que sua família seja consagrada a Deus e que você, a parte mais importante da sua vida, o grande amor da sua história, a maior preocupação sua seja agradar a Deus e viver para Ele. Quando se fala em um sacrifício vivo, não se fala de esse cristianismo contemporâneo, de pessoas robóticas. Se fala de paixão, se fala de amor, se fala de interesse, se fala de dedicação, se fala de afinco, de apego, de paixão, de desespero. Pessoas que são apaixonadas, todos nós temos capacidade de nos apaixonar. Apaixonados pelo quê? Pela família, pelo trabalho, pela vaidade, pela vida, pela sistemática das realizações. Quando o Senhor diz assim, que nós temos que nos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, é que nós temos que estar integralmente devotados e inteiros para Ele. Sem perguntar aquilo que temos vontade ou aquilo que queremos e quais são os nossos planos. Quando se fala de um sacrifício vivo, que Deus quer um sacrifício vivo, meu e seu, é que nós sejamos dele, integralmente dele. E que a nossa vida se resuma em agradar a Ele. E que a nossa vida se resuma na paixão por Ele, no interesse por Ele. É muito fácil você olhar nos olhos dos crentes e perceber quem tem paixão ou não por Jesus. Quando você se enterra na religião, você perde o amor por Jesus. A religião mata o cristianismo. E existem pessoas hoje ocupando cargos na igreja totalmente voltadas e enterradas pela religião, achando que suas obras mortas agradam a Deus. O que são obras vivas que agradam a Deus? Aquilo que vem do seu coração e da sua alma, aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem o seu DNA, a sua identidade, aquilo que você faz para valer. Diz para mim, quanta coisa você faz mais ou menos, quase bom, do jeito que dá, da maneira que dá. Não. Quando vivemos para Deus, tem que ser, não do jeito que nós conseguimos, mas do jeito que Ele quer. Hoje você olha para as pessoas, isso é uma coisa muito entristecida. Você olha e você diz assim, as pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Não dá para fazer como Deus quer. É muito difícil, está fora do meu alcance. Deus é muito exigente. Ele é dono do céu, você queria o quê? Se Ele fosse dono de qualquer albergue humano, qualquer albergue mundano, Ele seria, obviamente, menos exigente. Mas Deus é exigente porque Ele é dono do céu. E não vai para lá quem quer, entende? Vai para lá quem pode. Quem pode matar a carne, quem pode colocar Deus em primeiro lugar, quem se humilha diariamente e olha para Ele e diz, Tu és tudo o que eu tenho, e não apenas em forma de canções, em notas musicais. A questão é, que tipo de sacrifício nós estamos oferecendo para Deus com a nossa vida? Você é um sacrifício vivo? Você tem paixão? Você canta com paixão, você ouve a palavra com submissão, você ama a palavra de Deus e ama tudo que diz respeito a Deus, e tudo que é dele é santo, e tudo que é dele ocupa o primeiro lugar na sua vida.
E se for para ajudar alguém que é para Deus, você faz com toda a disponibilidade. Quando se ouve chamar para o reino dele, o seu coração palpita e parece que vai sair pela garganta, porque você é vivo. Você está vivo. E a sua vida corresponde a servi-lo. Caim não entende isso. Caim achava que porque ele era lavrador da terra, que ele podia oferecer para Deus os frutos do trabalho dele. Você acha que Deus quer realmente o meu trabalho em primeiro lugar? Você acha que realmente o que nós temos oferecido para Deus, eu trabalho, eu sou diácono, eu prego, eu sou isso, eu sou aquilo? Ah, meu irmão, nós estamos muito longe de entender o que é um sacrifício vivo. O que é uma vida dedicada? O que é uma paixão? O que é passar às vezes a noite, o dia, investigando e dizendo: Deus, o que o Senhor gosta? O que o Senhor quer? O que o Senhor procura num ser humano? Envolvermos todas as nossas emoções e sentidos em um só objetivo: Deus, Deus e Deus. O que vale neste mundo senão Deus? Quais são as coisas interessantes na sua vida que são mais interessantes do que Deus? Que tomam o teu tempo mais do que Deus? E você está vivo quando trabalha com todas as suas funções inteligíveis. E você está vivo quando desfruta com a sua família. Mas quando vai prestar culto ao Senhor, ou relacionar-se com Ele, é tudo meio obrigatório, meio mecânico, meio religioso. Está morto. Está morto. E o apóstolo Paulo diz: apresenta-te a Deus como sacrifício vivo, que é a vida que Ele te deu. Você acha que realmente Ele tirou você das trevas para você fazer sexo? Você acha que Ele tirou você das trevas para procriar e ter filhos? Você acha que Ele tirou você das trevas para você trabalhar e se aposentar? E viver uma vida regaladamente? Não. Ele tirou você das trevas para que você tivesse uma vida integralmente só dele, apenas dele, e servir a Ele e amá-lo. Coisas mortas. Caim achava que podia, como um bom lavrador, oferecer a Deus: eu suei muito para plantar essas cenouras. Eu investi muito para colher essas beterrabas, essas hortaliças, esses frutos. Mas não era vivo. Não era vivo. Eu suo muito para ser um diácono. Eu pago um preço muito alto para pregar a palavra de Deus. Eu passo penas porque eu, nada disso. Nada disso. Não é isso que Deus quer. Deus quer vida. Vida, vivo, respiração, sentimentos, pensamentos. E então a Bíblia diz assim que Abel toma dos melhores cordeiros, do primogênito, do melhor, e oferece ao Senhor. E Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Mas de Caim Deus não se agrada. E Caim, ao invés de pensar: por que Deus se agrada? Está vivo. Deixa eu aprender, deixa eu entender, deixa eu compreender. Se a minha vida não está agradando a Deus, porque tudo se tornou mecânico. As minhas orações noturnas, eu abro a boca, ela sai sozinha. E eu posso pensar numa coisa e falar a minha oração. Está tudo muito mecânico. Eu venho aos cultos de domingo, está mecânico. E tudo está mecânico. E eu acho que é a pregação. E eu acho que é a igreja. E eu acho que é o louvor que não faz bem. E eu acho. E sendo que o problema está única, exclusivamente em você. Vivo. Amor, paixão, dedicação, entrega. E a Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de Abel. E Caim começa a ficar revoltado ao invés de arrependido. Existem pessoas que se revoltam ao ouvir Deus e olhar para as escolhas de Deus. Deus tem algumas escolhas. E Ele escolhe algumas pessoas e você não consegue entender, porque Ele tem mais misericórdia com um e menos com o outro. Quando você chegar no céu, você pergunte para Ele. Mas é assim. Deus escolhe algumas pessoas e tem mais misericórdia de umas do que de outras. Isso é bíblico, Romanos 1. E Deus aceita Abel e a sua oferta. E não aceita Caim. E Caim se revolta.
fica totalmente revoltado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículo de número 6. No 5 diz, caiu o semblante, ficou abatido. Peraí, deixa eu aprender, deixa eu ver o que é que Deus gosta. Meu jeito não está funcionando. Sabe quando você percebe que o seu relacionamento com Deus está bem? Quando volta. Quando tem resposta. Não está voltando, só você, tem alguma coisa errada. Tem que voltar. Você tem que receber a resposta, você tem que receber a comunhão, você tem que receber o fogo. Aí está indo e vindo. A Bíblia diz assim, o Senhor disse a Caim, Deus dá uma oportunidade a ele. Por que tirastes e por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Caim, as coisas são muito simples. Tem que fazer direito. Olha para o seu irmão e diga, tem que fazer direito. Se fosse para ir para o inferno, você estava lá no mundo, é ou não é? Se eu fosse para ir para o inferno, eu não estava dentro da igreja, eu estava no mundo. É ou não é? Se nós estamos dentro de uma igreja, se nós aceitamos o Senhor Jesus, eu e você vamos para o céu. Então, o que eu aprendo aqui, você aprende. Que Deus não aceita o que eu quero oferecer. Deus não aceita o meu tipo de sacrifício. Tem que ser vivo. Caim apresenta hortaliças, coisas mortas, sem sangue, sem vida. E Deus não aceita. O fruto do meu trabalho, o suor do meu rosto, o meu desgaste, o meu cansaço, nada disso. Se não tiver vida, se não tiver paixão, se tudo aquilo que eu fizer para Deus não tiver a minha essência, a minha dedicação, o meu prazer. Você olha hoje pessoas que fazem coisas para Deus, ficam cansadas, sobrecarregadas, desgostosas. Pergunta para o seu irmão, você faz as coisas para Deus com alegria? Pergunta para ele, o que você tem feito ultimamente? Se é nada, é óbvio que tem sido com alegria. Você faz as coisas para Deus com alegria, sim. Mas se você não está fazendo nada, é óbvio que você vai ficar muito contente. É ou não é? É óbvio. A carne não gosta de servir a Deus. O conforto, o ser humano busca conforto. O ser humano busca esse tipo de situação confortável. Caim não se arrepende. Diga, Deus quer meu sacrifício vivo. A palavra do Senhor diz em Malaquias 1:8, quando vocês oferecerem para mim, vou repetir o versículo, ofereça algo sem defeito, tem que ser vivo. Quais são as áreas da sua vida que mais detém você, mais captura você? Família, trabalho, pessoal, ou seu relacionamento com Deus? Faz essa porcentagem rapidinho. Jesus, falando uma parábola do céu, ele diz assim, foram convidadas algumas pessoas que não eram dignas do céu. Uma disse, eu comprei uma junta de boi e eu tenho que experimentar. O que se retrata isso? Fala trabalho. O outro disse, eu comprei um campo e eu tenho que ver. O que reporta isso? Conquista, bens. E o outro disse, eu me casei, não posso ir. O que reporta isso? Família. E aí Jesus diz assim, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho e filho, não é digno de mim. Uma mãezona na terra, vai ser o que no inferno? Mãe de quem? Um ótimo pai na terra, vai ser o que no inferno? Porque não foi um servo, não foi uma serva, nem tipo de responsabilidade. Hoje o crente quer viver uma vida com Deus sem responsabilidade. Você está lidando com um Deus responsável, que para resgatar a mim e a você do inferno, deu o próprio filho, assumiu toda a obrigação. Como é que você vai servir a Deus sem responsabilidade? Não quero responsabilidade, eu não quero muita ligação, sabe? Como? Que jeito? Não tem jeito? Não tem jeito. Eu quero ir na igreja e voltar para casa. Pode fazer isso, não tem problema. Eu quero ouvir o culto e voltar para casa. Não tem importância, da casa você vai para o inferno. Porque Jesus foi muito claro em João 17 sobre a comunhão dos irmãos, sobre a aliança, sobre a devoção, sobre estar vivo, sobre existir no corpo de Cristo. Diga amém. Qual é o próximo sacrifício? Vivo e santo.
O que é santo para Deus? O que é santo para Deus? Você sabe o que é sacrifício vivo? É você existir no reino e priorizar Deus na sua vida. Isso é vivo. E santo? Santo, eu quero que você vá comigo. Em Gênesis 22. Antes eu quero ler 2 versículos para você. Fica aberto aí em Gênesis 22. Quero ler para você Romanos 6,13, que diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora Gálatas 2,20 diz assim: e eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não somos nós que vivemos mais. Teu querer, tua vontade. Sua vida é de Cristo ou não é de Cristo? Não tem meio termo, quase de Cristo, mais ou menos de Cristo, mais ou menos de Deus. Ou nós somos de Deus ou somos de Satanás. O sacrifício a Deus tem que ser santo. Você sabe o que é um sacrifício santo a Deus? Você poderia dizer muitas coisas, mas não existe maior santidade aos olhos de Deus do que amá-lo acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a teu entendimento, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Sabe o que me faz santa e o que te faz santo? Não é você ter um perfil e um comportamento aos olhos das outras pessoas. A santidade significa você estar separado. E a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Santificai-vos, diz o Senhor. E a santidade que te traz você para dentro desse linear, dessa presença de Deus, é amá-lo acima de todas as coisas. Isso não acontece do dia para a noite. Existe uma chance de uma pessoa amar a Deus sobre todas as coisas. Existe a segunda chance. A primeira chance de uma pessoa amar a Deus sobre todas as coisas é na sua conversão. Você conhece pessoas que o momento em que aceitou o Senhor Jesus fez dele o seu grande amor e a sua fonte de existência. De lá para cá, continua amando e dedicando-se. E a segunda chance, que é a conversão depois de religioso. Então, de todo jeito, é na conversão que você olha para Deus e você o ama. Com toda a sua força. Mas é mais forte o meu pecado? Não. A força do amor de Deus é mais forte que qualquer inclinação e hábito da carne. Com a sua mente, com o seu coração, com o seu entendimento. Quando você ama a Deus, você ama e ponto. Você é apaixonado por Ele. E isso é um sacrifício santo. É quando você o ama. Pastora, quais são as características das pessoas que amam a Deus? Elas têm uma mistura de firmeza com flexibilidade. Elas têm uma mistura de brandura com autoridade. Elas amam a Deus. E são flexíveis e brandas com respeito, amam os seres humanos. Mas quando diz respeito a tocar em Deus e tocar nas questões de Deus, são como leões, são bravas. Pessoas que amam a Deus, vivem Deus nesta terra. Não se conformam com este mundo, mas se transformam cada dia pelo poder da palavra inserido, pelo poder da palavra dedicado. Abraão cria em Deus. Mas a fé de Abraão não vinha de uma cura, de um problema intestinal. A fé de Abraão não vinha porque ele já estava na terra prometida. Não. Sabe de onde é que vinha a fé de Abraão? Do amor que ele possuía por Deus. Ele amava Deus.
A fé que vem do amor é inabalável. Às vezes você ouve algumas pessoas dizendo, pastor, a minha fé é trôpega. Você olha e diz, irmão, a pessoa diz para você, irmão, minha fé é assim, é muito frágil, muito débil. Qualquer coisa eu fico meio perturbado. Por quê? Porque é uma fé que vem de características humanas, de propósitos humanos, mas uma fé que deriva do amor que você tem por Deus é inabalável, porque quem ama confia. Quem ama confia. Quem ama acredita, quem ama depende. Quem ama, ama. Qualquer coisa, menos apartar-se dele. De 0 a 10, o quanto você ama a Deus? Pastora, quando é que eu sei que eu amo a Deus? Quando nada. O nada é uma bênção, digo, nada é uma bênção. Mulher samaritana, não tinha nada. Aceitou Jesus. Bartimeu, nada. Você só sabe o quanto você ama Deus quando você passa pelo nada. Nada, segurança, nada, conforto, nada. Nada. E você olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho nada, mas eu tenho um coração que te ama. Eu tenho um coração que é totalmente do Senhor. Eu não tenho nada, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, não tenho onde me apoiar. E esse amor é tão absoluto, que esse amor toca o coração de Deus. Ele toca o coração de Deus. Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão, vai ao monte, e você vai lá e você vai sacrificar o seu filho. Gênesis 22, 1 e 2. O filho que você ama. Abraão amava Isaac. O filho que você ama. Por quê? Vamos ver se o seu amor por mim é maior que esse filho. Vamos ver. Você já prestou atenção quando Deus toca em coisas para você que são cruciais e prioritárias? E Ele dá um toque. Aí Ele diz, você me ama mais que sua família? Você me ama mais que a sua saúde? Você me ama mais que seu esposo? Você me ama mais que a sua esposa? Você me ama mais que o seu trabalho? Você me ama mais? Você me ama mais? Pedro, tu me ama mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus não quis saber o tamanho da fé de Pedro, as feridas de Pedro, a culpa de Pedro. Jesus só queria que Pedro entendesse que o amor por Deus é sobre todas as coisas. Nada será maior na sua vida. Haverão profecias, haverá fé, tudo vai ficar, mas o amor sobe, o seu amor por Deus sobe. Pastora, como eu sei que eu amo a Deus? É tão simples, olha para a sua vida, olha para você. Olha para aquilo, as suas decisões, as suas escolhas. Olha para o seu temperamento, que é maior que o seu serviço. E Abraão toma o filho, não conta para a esposa. E sobe o monte, deixando os rapazes no pé do monte. E então o moço pergunta, pai, está aqui o fogo, está tudo aqui, mas onde é que está o sacrifício? Deus proverá, meu filho, o sacrifício. Abraão cria em Deus, porque amava Deus. Sabe quando uma pessoa te ama? Não é quando ela te dá tapinha nas costas, mas quando ela acredita em você. A confiança, o amor gera confiança. A confiança não pode vir de outra área. É o amor que gera confiança. E quando se ama, se confia. Como não confiar em Deus? Abraão disse, é impossível, porque Deus está na minha vida antes de Isaac. Não tem como. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 12, Gênesis 22, 12, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes você quer ensinar o temor aos jovens, o temor aos adultos, não é verdade? Hoje o ser humano ele é tão liberal que ele não sabe nem mais o que é temor. Mas sabe de onde vem o verdadeiro temor? Poxa, eu não vou falar isso dessa pessoa, porque Deus não gosta de murmuração. E essa pessoa não está vendo, mas Deus está vendo, eu sou maledicente. Eu não vou fazer isso porque Deus não gosta. Isso é temor.
É quando você se disciplina, você se policia para agradá-lo. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, mas Deus é o seu grande afeto, o seu grande amor. Você me teme, Abraão. E sabe de onde vem o perfeito temor do verdadeiro amor? Você ama a Deus e você não quer magoar, você não quer entristecê-lo, você não quer, não, de forma alguma. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 16. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 16. Você ama a Deus acima de tudo? Não tem como ser santo sem amá-lo. Não tem como. Se você não ama Deus, quando a Escritura exigir algo de você, você vai arrepiar. Você já viu o crente arrepiado, nervosinho, irritado? Por quê? Porque a palavra está falando, a palavra está batendo em cima. A palavra é como uma espada que fere, é como um machado que quebra. Aí ele fica irritadinho, nervosinho, mal-humorado. Aí ele fica todo ofendido, vem no culto, cochila, não se interessa. E ele vem no culto e não quer nem saber da palavra. Por quê? Porque a palavra está trabalhando, está tratando, mas ele ficou ferido. Mas e o amor por Deus? Deus diz, eu amo, e eu corrijo a quem eu amo. Então me amem, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, em Coríntios 7:1, ele diz assim, vós que tendes tais promessas, que promessa? Promessa de que comunhão tem Cristo com Belial, Deus com o mundo, Cristo com o mundo? Que comunhão tem? Aí ele diz embaixo, vós sereis meus e eu serei de vocês. Aí Paulo diz assim, vós que tens tal promessa, purificai-vos de toda imundícia, do corpo, da alma e do espírito. Imundícia, imundícia, imundícia. Quero falar agora do terceiro. Agradável, o que agrada a Deus? Quero que você vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. O que é um sacrifício vivo? É quando você prioriza Deus e oferece a Deus a sua vida e faz as coisas de uma maneira viva, dedicada, tem a tua essência. Não tem reclamação, não tem murmuração. Não é aquilo que você acha que Deus gosta. Você sabia qual é a metodologia das pessoas agora que estão servindo a Deus? O que você faz para... eu sou desse jeito aqui, se Deus quiser, bem. Você acha que Deus gosta do meu jeito? Você acha que Deus gosta do seu jeito? É essa a conclusão que nós temos chegado para a nossa vida. Eu sou assim, se Deus quiser me aceitar, saibamos nós que Deus tem querer. Você viu, ele escolhe Abel. Ele tem querer, ele pode dizer, não gosto de você, não quero você. Por quê? Porque você não gosta de mim, você não me quer. Você prioriza tudo na sua vida, seu marido, o que seu marido gosta, o que sua esposa gosta, o que sua família gosta, e eu fico em último lugar. Você faz isso para agradar seu marido, você faz isso para agradar sua esposa, você faz aquilo, se desdobra para agradar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, e eu não fico com nada. E quando você chega diante de mim, você está exausto, cansado, sem vida, e eu quero um sacrifício vivo. Eu quero que você me coloque dentro do seu sistema de vida, eu quero que você coloque eu na sua agenda, eu quero ter você na minha vida e eu na sua vida. Não foi isso que Jesus diz em João? Sacrifício vivo. E o que é um sacrifício santo? É amar a Deus acima de todas as coisas. E um sacrifício agradável. Sabe o que agrada a Deus? O nosso arrependimento e o nosso reconhecimento. Eu não sou perfeita e nem você é perfeito. Cometemos às vezes coisas e fazemos coisas, alguns mais, outros menos. Mas sabe o que não é passível de compreensão para nós? A falta do arrependimento. Aí não. Cometemos erros e depois fazemos um pacotão, uma balança e dizemos assim, Deus, perdoa aí se eu errei. Não. Pecado tem nome. Pecado tem que ser confessado. Deus, eu prostituí. Deus, eu adulterei. Deus, eu vi pornografia. Na sua escritura, ver pornografia é adultério. Deus, eu cobicei. Deus, me ajuda. Mas não. Os pecados vão ficando batidos e sucessivos. E vai acontecendo o quê? Caem dentro de uma normalidade. Não é normal eu pecar. Não é normal você pecar.
Vamos falar daquele velho ditado, aquele velho conto. O padeiro faz pão e as donas de casa fazem esporadicamente pães. Eu e você, nós não somos mais pecadores, não podemos mais viver na prática do pecado. João explica isso de uma maneira muito clara e objetiva. Não é normal você viver pecando e achar que isso é natural. Paulo diz, a mente de vocês está cauterizada. O jovenzinho que namora, abusa um pouquinho de namoro, se arrepende, pede perdão, no outro dia de novo e vai acrescentando, até relação sexual. Depois da relação sexual fica tudo normal. Arrepende a primeira vez, a segunda vez mais ou menos, a terceira vez já toma a ceia, já vive tudo normal. Tudo na prostituição como se fosse algo normal. E assim os casamentos, e assim tudo. Oh, peraí, nós vamos para o céu. E aí? E aí? Lembra aquela parábola do homem que não estava com vestes adequadas, que foi barrado? Amigo, ele estava na antessala do banquete. Amigo, o que você faz aqui? Você não é convidado. As suas vestes não são apropriadas. Peraí. Pastora, nós não estamos nos aguentando mais. Casa. Nós não temos nada. Nós não temos casa, nós não temos salário, nós não temos nada. Vai viver de aluguel no fundo da casa da mãe, mas pelo menos abençoado e fora do pecado. Hoje em dia é normal, né? Ter relação antes do namoro é normal, tudo normal. E os crentes estão entrando tudo nesse embargo. Está entrando tudo. Isso para você não é nojento? Isso é nojento. Essa ideia e essa formatação racional. E Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. O mundo está entrando, você não se conforme. Você odeia as obras das trevas. Mas transformai-vos, deixa a palavra renovar a sua mente. Sendo vivo para Deus, sendo santo para Deus. E agradando a Deus pelo seu perdão, pelo seu arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados? Você pede perdão, você fala com Deus, você luta contra Ele, se apresenta diante dEle, Deus, essa fraqueza aqui, Pai, essa fraqueza, não pecou nada, mas está falando com Deus, Deus, essa fraqueza, Senhor, me cura, me ajuda. E aí? Hein? Você, homem casado, que se masturba sem a sua mulher, você acha que isso não é pecado, que Deus não está vendo? Peraí, irmãos, onde é que nós vamos parar? Hein? E assim por diante. E as pessoas estão dentro da igreja, estão pregando, estão cantando, estão servindo a Deus e seus pecados estão cheirando mal às narinas de Deus. Isso é fedor para Deus. Davi comete um erro e um pecado. Ele faz o censo. Joabe foi contra, mas Davi deu uma ordem incisiva. 2 tribos não quiseram ser contadas. Só de Judá 400 mil, deu 1.200.000 de homens do exército. E Davi para e pensa e diz, pequei contra o Senhor. Pequei. E o Senhor diz, eu ofereço para você 3 consequências. 3 anos, 3 meses e 3 dias. 3 anos de fome. 3 meses de guerra e combate. E 3 dias a minha espada no meio do meu povo. Davi olha para o profeta e diz assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens. E então o povo começa a morrer, e deu 70 mil. E de repente, o anjo estava com a espada desembainhada, e Davi viu, e diz, agora acabou. E ele faz uma oração de arrependimento. E essa oração aplaca a ira de Deus. Faça a oração de arrependimento. Você inveja, você cobiça, você fala mal. E aí depois agora na hora da ceia você faz uma oraçãozinha paraguaiana. Senhor, perdoa aí o pacotão tudo. Espera aí, meu irmão. Quer dizer que você vai pedir na ceia perdão pelo pecado do mês inteiro? Tá de brincadeira. Tem que ir lá para o catolicismo. O catolicismo que é assim. Dança carnaval. Chega na quarta-feira de cinza. Faz aquela missa, aquele banho e pronto. Crente não dá para ser.
Crente, todos os dias nós temos que nos arrepender diante de Deus pelos nossos feitos. Deus, eu falei. Deus, eu pensei. Deus, eu senti. Hein? Hã? E aí? Sem arrependimento? Vai lá para o fim da fila. Vai lá para o fim da fila, não é assim? Peca, vai lá para o fim da fila. Volta para lá. Não tem dignidade, não tem prudência, não tem temor, não tem amor. Vai aprender tudo de novo. Vai aprender tudo de novo. Vai passar por tudo de novo. Mas ele não garante que a misericórdia é a mesma. Ele não garante que os meios salvíficos são os mesmos. Se nós continuarmos da maneira que nós estamos, vamos retroceder sim nos nossos pecados. Um crente quando para, ele não estagna, ele retrocede, é igual carro sem freio. Numa subida, vai retroceder, vai se arrebentar lá embaixo. O que agrada a Deus? Seu arrependimento. A Bíblia diz assim, em 1 Crônicas 21. E disse Davi no versículo 17. Não sou eu que disse que se contasse o povo? Abriram, irmãos? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse para Davi subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O altar de Moisés estava em Gibeon, não dava tempo. Presta atenção, lê o versículo 29, onde é que estava o altar de Moisés? Onde Deus ordena os sacrifícios, onde é que estava o altar? Em Gibeon. Dava tempo de chegar em Gibeon, o anjo estava com a espada desembainhada. Você não pode esperar para a próxima ceia, você não pode esperar para a próxima consequência, você não pode esperar para o próximo ventilador que vai pôr tudo para ventilar, não pode. Você tem que se arrepender agora, nesse momento, não é porque é ceia não, mas porque Deus está falando com você, arrependei-vos. Arrependa-se dos relacionamentos ilícitos, arrependa-se do que os seus olhos estão vendo, do que a sua boca tem falado, do que os seus ouvidos têm ouvido. E a Bíblia diz assim, que ele vai para Ornã e ali que o anjo aparece, o Senhor diz, faz-me um altar aqui. O altar tem que ser imediato, é na hora, o arrependimento é na hora que Deus fala. Amanhã você vai dizer assim, acho que não é tanto não. Amanhã é segunda, na terça você vai falar, eu acho que isso nem pecado não é. Na quarta você vai dizer, ei, está tudo bem comigo, Deus está me abençoando. O arrependimento é imediato. E a Bíblia diz assim, que Ornã disse para Davi, toma tudo, toma os animais, toma a madeira, toma um lugar. Ele diz, não darei ao Senhor sacrifício que não me custe. O arrependimento custa a sua vergonha, custa a sua humilhação, custa. Enquanto você não se sentir liberado, você não para de tocar no assunto. Deus, me perdoa, Pai, me perdoa. Olhe para mim, Senhor, eu estou culpado, estou triste. Tiago diz, confesse a miséria de vocês a Deus, chorem, lamentem. Diga, a igreja precisa aprender a chorar. Pessoas que, se tivessem se arrependido de uma cobiça, de um olhar, não teriam adulterado. Mas não se arrependem, olham, cobiçam, falam e continuam numa boa. Adultera, continua numa boa. Chacoalha a roupa e acha que Deus também não está nem aí. Volte comigo em Romanos, onde nós já vamos terminar, Romanos 12. O versículo de número 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é um culto racional? É quando você é inteligente, e você tem entendimento, e você conhece a Deus, mas não para por aí, mas você se conhece também.
Você sabe o quanto você inverte valores, o quanto você é idólatra, o quanto você prioriza coisas e não Deus, e o quanto você é morto para Deus. Isso é um sacrifício que agrada a Deus, que é racional, um culto racional. Um culto racional é quando você sabe que não tem amado a Deus acima de todas as coisas, e que coisas têm ficado ou pessoas no lugar de Deus. Um culto racional que agrada a Deus é quando você é consciente de seus erros, de suas fraquezas, de seus pecados, e você coloca isso diante de Deus, e coloca isso para ficar livre disso. Isso é um culto racional. E não a pessoa chegar e dizendo que está com uma maquiagem nova, uma roupa nova, uma canção, vai louvar, tá tudo bem comigo. Isso aí é um culto de doido. Eu sou diácono, eu prego, eu canto, eu isso, eu aquilo. Porque essa semana eu fui no hospital fazer visita. Porque essa semana eu atendi 2 pessoas. E aí você chega no culto e parece que está tudo bem. Isso é um culto de gente doida. Gente religiosa, gente maluca. Como o Hebreus diz, você está crucificando Jesus de novo. O que é um culto racional? É quando você chega na igreja, você sabe o quanto você está vivo e o quanto você está morto. O quanto você é vivo para Deus, é apaixonado. O culto racional é quando você é santo. Você ama a Deus acima de todas as coisas e isso é inegociável. O culto racional é quando você se arrepende de seus pecados, você chega diante de Deus e sabe onde tem falhado, onde tem errado. Não é maluco. O que é? Deus está falando comigo, é com o próximo, fulano devia ter vindo. Peraí, a palavra é para mim, é para você. Se não fosse para você, você não estaria aqui. Ou estaria, ou não. Se Deus não tivesse interessado em você, você não estaria aqui. Deus está interessado em você, amém? Isso é bom. É um bom sinal. Tortos, trôpegos, mas Ele está interessado em nós. Um sacrifício racional. Morto ou vivo. Lembra quando você brincava? Quando você era criança? E hoje? Morto ou vivo? Morto para Deus é quando tudo tem primazia na sua vida, menos Ele. Santo é quando você ama Ele mais do que todas as coisas. E quando você o agrada. Isaías capítulo 53 diz assim: o Senhor agradou Moelo. O que agrada a Deus é o perdão, é o arrependimento do seu e do meu coração. Amém?